Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje com o capítulo 26 do livro de Atos. Nós encerramos com a apresentação de Festo ao rei Agripa do caso de Paulo, para que Festo tenha algo a relatar a César, pois ele está prestes a enviar Paulo diante de César, o imperador, o grande comandante de toda a nação romana e nações que foram conquistadas por Roma. Nesse caso, Israel estava sob domínio de Roma e por isso existe essa junção de histórias, judeus, romanos, e por conta de Paulo ter dupla cidadania, ser um judeu, porém romano, ele apelou para um julgamento romano e o próprio Senhor disse que ele discursaria em Roma. Antes de iniciarmos o capítulo 26, que é o diálogo desse rei Agripa e Paulo, a conversa que eles vão ter, vamos orar. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e nós te agradecemos pela oportunidade de ler e de permitir que esse conhecimento nos alcance. Nós nos colocamos debaixo da Tua instrução e pedimos que o Teu Espírito Santo encontre em nós um coração submisso e uma mente voltada para o que a Tua Palavra nos orienta. É tudo do que precisamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 26. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu
a meu respeito do que lhe mostrarei. O livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas." O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." Agripa disse a Festo: "Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César." Então, tudo que Paulo fez foi dar testemunho, não só do que ele acreditava, mas do que ele vivia. E ao ter concluído o seu testemunho, mesmo tendo sido parado por Festo para acusá-lo de louco, eles ainda saem com o mesmo sentimento que Pôncio Pilatos teve ao julgar Jesus: esse homem não é digno de morte. Então, todos aqueles que são julgados de forma injusta gera exatamente esse tipo de sentimento, de que por que estão fazendo isso contra ele? Quando outros que não estão envolvidos olham de fora, eles observam a causa de Paulo e a acusação dos judeus e percebem: tem algo muito esquisito aí, por que eles estão fazendo isso? E mais uma vez, Paulo convenceu mais pessoas de que ele nada tinha de culpa. Mas aprove ao Senhor fazer o uso de todo esse acontecimento, porque talvez você esteja se perguntando: por que ele não foi liberto? Por que o Senhor não libertou? Muito provavelmente para que nos próximos capítulos nós leiamos a respeito do testemunho de Paulo para o imperador César. O Senhor sempre cria oportunidades e estratégias para que a palavra dele alcance a todos, tanto os necessitados quanto os poderosos. E essa foi uma oportunidade criada pelo Senhor para que Paulo levasse esse testemunho de vida até César. E no próximo capítulo nós vamos ler mais um pouco sobre essa trajetória. E o que eu desejo para você e para a sua família é que
Deus te abençoe, em nome de Jesus.